pessoal, tudo bem? Quer economizar um pouquinho na hora de pintar? Eu sou Bia Pena, artista plástica e professora de pintura, aquarela, desenho, e vou te dar agora 5 dicas incríveis de como economizar na hora de pintar. Bora lá? Vem comigo! Você vai gostar! Bem, pessoal, a dica de número 1 é relacionada à camada berço. Isso mesmo, a camada base da nossa pintura. Se você ainda não teve a oportunidade de assistir, eu tenho um vídeo completo falando tudo sobre a camada berço. Vai lá, dá uma olhadinha no vídeo. Bem, com relação à camada berço, nós fazemos a aplicação da tinta branca na nossa tela. E a dica é nunca descartar o seu potinho da tinta acrílica branca. Por quê? Quando você produzir a camada berço, em geral, a gente acrescenta nessa tinta acrílica que a gente utiliza para fazer a camada berço um pouco de água. E aí a tinta fica um pouco mais rala, um pouco mais diluída, mais fluida, mais fácil de aplicar na nossa tela. E, em geral, a gente nunca consegue fazer a quantidade exata de tinta para aplicação na nossa tela. A gente sempre faz um pouco a mais, acaba sobrando. Então, ao invés da gente jogar fora, a gente pode ir guardando essa tinta, essa sobrinha de tinta. Ou no potinho usado da sua tinta acrílica, que não tem mais, e ali vai ficar sempre um pouquinho daquela tinta aguadinha que você vai usar na próxima camada berço que você for utilizar. Ou no próprio vidro da sua tinta acrílica, que ela vai ficando mais fluida, mais leve, mais fácil, menos grossa, menos densa. Assim você consegue economizar sem jogar fora aquele restante de tinta e sempre tendo um pouco de tinta já preparada para sua próxima camada berço. A dica de número 2 é sobre os nossos pincéis, nossa ferramenta de trabalho. Todo mundo sabe, pincel é caro. Pincel é importante, é o nosso instrumento, é a forma como a gente se expressa. Ele que permite com que a gente se expresse através da pintura. Portanto, nós temos que cuidar muito bem deles. Uma dica importante, e essa dica vai principalmente para aqueles que gostam de pintar ou com tinta acrílica ou com têmpera, com pinturas, com tintas que secam mais rápido. Uma dica fundamental para você não perder os seus pincéis nem a qualidade das suas cerdas é, enquanto você estiver pintando, deixar o seu pincel em água. Se por um acaso você utiliza a tinta óleo, deixá-lo no solvente, sempre com solvente nas cerdas, para que a tinta não seque ali e não estrague as suas cerdas. E se você for ficar muito tempo, muitas horas pintando, e aquele pincel for ficar muitas horas no potinho com água, ele pode acabar entortando, ele pode acabar ficando com aquele formato em que ele ficou posicionado no pote. Para evitar isso, uma dica importante é você umedecer o seu pincel, mas deixá-lo repousando sobre a mesa antes de lavá-lo, para você só lavá-lo efetivamente ao término da sua sessão de pintura. Se você for ficar o dia inteiro pintando e aquele pincel ficar ali, ele vai acabar secando. Você pode pegar um chumaço de algodão, umedecer em água e deixá-lo em cima, sobre as cerdas. E deixa ali, ao final do dia, ao final da sua sessão de pintura, você recolhe todos os pincéis e lava. A dica de número 3 é justamente sobre lavar os pincéis. Se você não sabe, eu tenho um vídeo falando exatamente sobre a lavagem dos pincéis, como se deve lavar o pincel. Dá uma olhadinha lá nesse vídeo, é muito legal. Portanto, lave bem os seus pincéis para que não fique resíduo. Os resíduos de tinta vão secar e vão endurecer as suas cerdas. E aí, com o passar do tempo, aquele pincel que antes era macio vai passar a ser mais grosso, mais duro. E aí você vai precisar adquirir outro. Pincel é uma ferramenta que dura anos.
Eu tenho pincéis de 20 anos. Então, se você lavar adequadamente, se você cuidar bem, você consegue manter o seu material de trabalho. A dica de número 4 é para aqueles que gostam de fazer textura, de pintar com espátula. Esse material encantador que é a espátula. Eu amo trabalhar com espátula, adoro fazer telas com textura. Só que uma espátula dessa é bem cara. E para cada efeito que você quer dar, existe um formato, um tipo de espátula apropriada. Imagina você ter que comprar 4, 5, 6 espátulas diferentes. Um material alternativo para você fazer a sua espátula são cartões, isso mesmo, cartão de banco ou de plano de saúde, cartões que você não usa mais, que estão fora da validade. E você pode cortá-los e fazer do formato da espátula que você quiser. Tenho aqui um exemplo, um cartãozinho meu de plano de saúde, ó, que aí você corta e dobra do formato que você quiser, produzindo uma espátula. E aí, nesse caso, eu fiz arredondado. Mas você pode fazer reto, você pode fazer chanfrado, você pode fazer com a ponta mais fina para fazer pequenos detalhes. Então, olha como você consegue com um material simples que você iria descartar, que iria pro lixo. Você consegue transformar numa ferramenta de trabalho. Existem algumas espátulas de plástico que também são muito boas. Essa espátula aqui, por exemplo, eu comprei em loja de material médico e foi super baratinho, tipo R$1, R$2. E ela é muito útil para você retirar a tinta do potinho e colocar na sua paleta. Ela é fininha e aí você consegue pegar quantidades pequenas de tinta, economizando também na quantidade de tinta que você utiliza na pintura. E por fim, a dica de número 5 refere-se à paleta. Isso mesmo, o local onde você vai colocar, aplicar e misturar a sua tinta. Bandejinhas de isopor são muito úteis para você aplicar, para você colocar a sua tinta aqui nas pontas e misturar a sua tinta no meio. Especialmente quem gosta de usar tinta acrílica ou têmperas. Se você gosta de pintar a óleo, você também pode utilizar a bandejinha. E aí na hora de reservar a sua tinta para a próxima sessão de pintura, você coloca um plástico filme em volta e você mantém aquela tinta preservada. No caso da tinta acrílica ou da têmpera, a tinta seca mais rápido, então é mais difícil de você guardar a tinta. Mas é possível sim, você guardar, por exemplo, de um dia para o outro. Aquela tinta consegue se preservar. E aí a dica é você, se você está usando a bandejinha de isopor, a dica é você, no centro, colocar um pouquinho de água e fechar com plástico filme, porque aquela água vai manter uma umidade no ambiente e aquela tinta vai se manter úmida, vai se manter até o dia seguinte, até a próxima sessão. Mas se demorar muitos dias, você vai perder aquela tinta, não vai ter jeito. Uma outra dica legal é você utilizar potinhos de manteiga, margarina, potinhos de comida que você iria descartar, especialmente aqueles que têm tampa. Você utiliza a tampa como seu godê, como sua paleta. Você pode botar as tintas nas pontas e misturar no centro. E na hora de guardar para o dia seguinte, no caso da tinta acrílica, para guardar para o dia seguinte, você coloca água aqui no seu potinho e você tampa. E aí você consegue manter essa tinta até o dia seguinte. Bem, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero ter contribuído. Se você tem alguma dica, alguma dúvida ou sugestão de vídeo, faz um comentário aqui nesse vídeo, não esquece de dar o like no vídeo. E eu tenho a minha página no Facebook, o meu perfil no Instagram e aqui o canal no YouTube. Não esquece, dá o like, porque toda semana eu posto conteúdo novo e de qualidade para vocês, ok? Beijo grande, fiquem com Deus. Tchau, tchau!